E a gente está aí trazendo opiniões isentas de um jornalista não patrocinado. Muito bem. Jornalista vocacionado. Muito Sigam bem. lá. Então Parabéns. sigam Curtam o e Thiago compartilhem. Parigiani. Eu seguirei. Eu agradeço a todos vocês. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Thiago Parigiani. Mais uma live, né? Mais uma live de atualização para você aí que é aposentado, que é pensionista INSS, que está aí preocupado como que fica o futuro do aposentado brasileiro. A gente chega aqui trazendo sempre as melhores informações atualizadas, trazendo as instruções que você tem como aplicar hoje, sem precisar ficar esperando o governo agir por você. A gente vem inspirando você a não desistir dessa luta, que tem hora que dá vontade sim de jogar tudo para cima, a gente sabe como é que é. E a gente vem aqui no final fazendo toda a interação com todos os comentários que você faz aqui do meu lado. Então esse é o modus operandi do canal Thiago Parigiani, canal que mais cresce na luta pelo aposentado. Eu fui eleito embaixador dos aposentados por vocês aí em 2023. Ostento esse título com muito orgulho, faço jus todos os dias de procurar coisas, procurar alternativas viáveis para realmente mudar a vida de vocês, e vem dando certo. Mais de 300 mil reais colocados no bolso dos aposentados e pensionistas do INSS nesse ano aqui de 2025, através das dicas que a gente criou nesse canal. E hoje a gente vem falar que realmente o milagre aconteceu. A suspensão tão sonhada por muitos de vocês aí que estão pagando consignados, estão sem margem, aconteceu para um seleto grupo de pessoas, e eu vou explicar o que eles fizeram, que é para você entrar nesse seleto grupo de pessoas que você não precisa pagar absolutamente nada. Para começar é só acreditar, tomar a iniciativa e me chamar no WhatsApp. A gente colocou eles na roda, tiramos eles da questão da posição de lascados, a gente fala assim que é para a pessoa entender que está lascado mesmo, para investidor, e eles hoje estão usufruindo dessa taxa Selic de 15%, que paga melhor para todos aqueles brasileiros que conseguem juntar algum dinheiro. Né? O brasileiro que ganha dinheiro é o brasileiro que tem dinheiro guardado. O brasileiro que só toma empréstimo, se você está desse outro lado da mesa, você só está pagando para aquele vizinho seu que está mais rico, aquele patrão, de repente, da empresa lá do teu filho, que você vê que ele tem um pouquinho mais de posse, ele simplesmente fez uma reorganização financeira e ele está do outro lado da mesa. É esse processo que eu ofereço aqui para vocês de forma completamente gratuita, fazendo ali os 4 passos. E hoje você vai ver pessoas que fizeram os 4 passos e estão tendo esses resultados. E para você começar é só você chamar aqui, mas não me chame agora. Entenda primeiro o que eu vou te falar, que é para você chamar já direcionado para a sua situação. Tá? Você que está chegando agora aqui, não conhece o canal, eu sou jornalista, tá? Sou embaixador dos aposentados, sou um ativista da causa, juntamente com o Milton D'Antunes, que também é um jornalista. A gente é jornalista previdenciário, né? Então a gente faz um jornalismo voltado para o aposentado, pensionista BPC e servidor, tá? Se inscreva nesse canal, vamos fazer a lição de casa juntos agora, e se você não tiver inscrito, eu peço encarecidamente que você se inscreva para não me perder de vista, tá? Então, primeiro de tudo, ó, fecha o xizinho da interação aqui, que é do chat ao vivo, aqui embaixo tem o xizinho. Não fecha o xizinho de cima, senão você vai sair do vídeo. Fecha o xizinho aqui de baixo e veja os botões mágicos aparecendo aí embaixo. Quais são os botões mágicos? O primeiro deles, o joinha, tá? Todo mundo, todo vídeo que você se interessar no YouTube, que for de fato um conteúdo que você quer ver de novo, você clica no joinha. O joinha ele vai fazer 2 coisas, ele vai lapidar o seu algoritmo, ele vai falar, olha, o Renato Nogueira, ele gosta do Thiago Parigiani, a vendedora Itaipava Miriam Lacerda gosta do Thiago Parigiani, a Maria Rocha gosta do Thiago Parigiani, ele gosta de canais de dicas financeiras, porque ela é aposentada, porque ela é pensionista, ou porque ela conhece alguém que está nesse perfil. Então o joinha lapida o seu algoritmo para o seu lado. E, em contrapartida, ele ajuda o meu canal aqui também, porque ele convida outras pessoas que não chegaram no horário da live. Então, não hesite em dar o joinha, tá? Ele é de ladinho assim, né? Um joinha. Então, você dê esse joinha, tá? Tem 76 pessoas aqui com 60 joinhas, então tem 16 que ainda não deram. Chega deixando o joinha, porque você convida essas pessoas, a audiência aumenta, a gente passa a informação para o maior número de pessoas e acaba salvando a vida financeira de mais aposentados, de gente que você nem conhece, né? Gente que eu não conhecia ninguém aqui de vocês. Hoje a gente está aqui
né, fazendo um contato próximo. Vocês viraram influenciadores junto comigo, estão mandando os vídeos aqui, contando as histórias de vocês. A gente dá esse espaço com o maior orgulho, porque essa é a finalidade do nosso trabalho. De fato, impactar a vida de vocês, trazendo solução, trazendo uma mudança verdadeira, sem lorota, né? Sem ficar contando historinha todos os dias. O governo vai fazer isso, vai fazer aquilo, tá? Mas o que eu posso fazer hoje, Thiago? É sobre isso que você está aqui. Hoje você pode começar a sua mudança financeira sendo municiado pelas informações que a gente traz e pelas instruções que a gente traz. E, obviamente, a gente faz a nossa parte de descontração no final e você sempre sai daqui bem informado e pronto para agir. Tá? Deixou o dedo no joinha? Batemos 74 pessoas com 70 joinha. Taca o dedo no compartilhar. Clique no compartilhamento e escolha a rede social da sua preferência. WhatsApp, Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook. Manda para onde você quiser que o pessoal vai chegando aqui. A gente está ao vivo, eu vou ler todos vocês. Chegou o Cosme agora aqui, o Cosme Elísio. E agora a parte mais importante, se você não é inscrito, está escrito aqui embaixo, inscrever-se. Você clica no inscrever-se, vai transformar em inscrito e você ativa o sininho das notificações para não perder a gente de vista. Certo? Fez a lição de casa? Então vamos para cima, porque hoje tem duas notícias bem curtinhas. Uma é do Luiz Vassalo, lá do Metrópolis. Esse cara que é o responsável pela operação da Polícia Federal sem desconto, tá? Eu tô atrás dele para trazer no canal. Vamos ver se a gente consegue uma entrevista com o Vassalo. Enquanto a gente não traz, a gente vai colocar aqui que o Sérgio Moro estão tentando envolver o Sérgio Moro nessa questão dos descontos indevidos. O Sérgio Moro respondeu um videozinho bem curtinho de 3 minutos aqui do Luiz Vassalo. Você vai entender por que estão tentando atribuir a culpa dos descontos indevidos às pessoas, agora os políticos da direita. Presta atenção e vem comigo, matéria do Metrópolis, Luiz Vassalo na tela. O senador Sérgio Moro, do União Brasil, reagiu à citação de seu nome em um pedido da Polícia Federal ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, para que as investigações sobre os descontos indevidos em benefícios do INSS sejam compartilhadas com a Corte. Também foram mencionados no pedido o ex-ministro da Previdência, Onyx Lorenzoni, e o deputado federal Fausto Pinato, do Progressista de São Paulo, na apuração sobre o esquema bilionário que afetou aposentados de todo o Brasil e que foi revelado pelo Metrópolis. Moro afirmou que os crimes investigados ocorreram no Ministério da Previdência e no INSS, e que o Ministério da Justiça, que ele comandou entre 2019 e 2020, não teve relação com contribuições associativas nem com descontos em aposentadorias ou pensões. Segundo ele, o ministro Dias Toffoli não identificou relação entre o seu nome e as fraudes, classificando a menção como uma tentativa de desviar o foco das apurações. O pedido de remessa dos autos ao STF foi feito por um delegado que não integra a equipe da Operação Sem Desconto, que investiga o caso. Apesar disso, o ministro Dias Toffoli acolheu a solicitação e determinou o envio de todas as investigações que tramitam na Justiça Federal. Onyx Lorenzoni e Fausto Pinato teriam tido relação com Felipe Macedo Gomes, presidente da entidade Amar Brasil Clube de Benefícios, a ABCB, envolvida no esquema de descontos. Em 2022, Macedo doou R$60 mil à campanha de Onyx ao governo do Rio Grande do Sul. Onyx afirma que a doação foi legal e que não conhece Macedo. Pinato declarou que Macedo alugava uma sala que hoje abriga seu escritório político. O delegado Rafael Dantas, autor do pedido ao STF, é responsável por um inquérito que investiga acusações do ex-advogado da Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran, contra Moro e seus aliados. A partir de um depoimento de Duran, Dantas associou as denúncias ao caso do INSS e solicitou a junção das investigações. Ele pediu ainda a manifestação da Polícia Federal em São Paulo sobre as menções a políticos nas apurações. O escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópolis a partir de dezembro de 2023, com reportagens que mostraram o crescimento da arrecadação de entidades com os descontos sobre aposentadorias, totalizando R$2 bilhões em apenas um ano. As publicações motivaram a abertura de inquéritos pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, resultando na operação Sem Desconto e nas demissões do presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e do ministro da Previdência, Carlos Lupe. Acompanhe em metrópolis.com.
Então essa é a pequena matéria, né, do Sérgio Moro. O que eles estão querendo fazer é colocar pessoas da direita envolvidas nisso, porque o pessoal da esquerda foi o pessoal que mais rejeitou o voto para ter a CPMI, né, que já vai acontecer. Estão falando aí em setembro, eu acredito muito que tenha que acontecer antes, mas eles vão querer empurrar com a barriga. Então eles estão querendo colocar nomes da direita. Olha só como, por mais que você não queira falar sobre política, é importante você ter um entendimento, uma compreensão geral da coisa para entender qual que é esse movimento. Olha, a CPMI ela vai ser uma comissão parlamentar mista de inquérito. Então vão ter deputados e senadores que vão questionar, vão pedir a presença de pessoas envolvidas ali na bancada para serem sabatinadas. Se fosse só uma CPI, qual que era a diferença? Iam levar para o Senado. O Senado hoje ele está posicionado a mais à esquerda do que à direita. Tem 50 senadores da esquerda contra 30 senadores da direita. Diferentemente da Câmara, que na Câmara quase que a totalidade ali hoje é direita, né? É dominada pelo PL, ali os políticos envolvidos ali, os deputados indicados pelo Bolsonaro. Então ficou essa bagunça onde a esquerda que está dominando o poder não consegue implantar atos corruptos com o aval do Congresso por conta dessa dissidência política, essa divergência. Tem o Congresso alinhado à direita, o Lula quer fazer alguma coisa porque ele é esquerda, aí ele vai lá, quer aumentar a IOF, o Congresso veta. Quis vetar o artigo 38 do PL do 8949, lá, o 5332, ele foi lá, vetou, derrubaram o veto. Então ele não está conseguindo governar. Então esse movimento de colocar políticos da direita envolvidos nessa fraude do INSS, o que tudo indica que não aconteceu, pode até ter tido uma doação lá para o Onyx, né? Ele tem que se justificar, a gente está aqui em cima disso, não sou amigo de nenhum político da direita e nem nenhum político da esquerda, só que o que eles estão querendo fazer é esse movimento para levar essa CPI para o STF. A partir do momento que tem políticos grandes envolvidos nisso, pode ser julgado pelo STF, que a gente sabe qual que é a predileção política hoje do STF, infelizmente, que deveria ser um poder independente. Mas não é. Tá aí querendo prender o Bolsonaro, que já está inelegível, eles querem arrancar tudo que tiver de possibilidade da direita retornar ao poder, porque o sistema está todo inclinado já para a esquerda, está todo maquinado para uma situação esquerdista. Então a gente tem que ficar atento para que isso não aconteça, que a CPMI flua, que apareçam os reais culpados pelos desvios, que apareça a rota desse dinheiro, se alimentou fundo partidário, que mostre quais foram os partidos favorecidos, principalmente que o seu dinheiro volte para o seu bolso. Então a gente está aqui para isso, tá? Vamos para a segunda matéria, que fala da questão aqui na CNN Brasil. O título da matéria é que pode ter uma nova derrota agora do Lula, né, por conta desses descontos indevidos do INSS. Matéria fresquinha do CNN Arena, e você vai acompanhar comigo aqui. 2 minutos e 27 a gente já volta com as instruções e volto falando do que foi suspenso, do que você pode suspender e você pode aumentar o seu salário, tá? Mas não aumentar o seu salário esperando o aumento que vai vir em janeiro. Não, é um aumento agora, tá? Dezenas de aposentados já estão usufruindo do que eu estou falando aqui e você pode ser o próximo. Fica comigo aqui. A dar do governo é o ressarcimento das vítimas da fraude, né, do INSS. Como essa matéria, esse assunto deve ser recebido pelo Congresso, hein? Pois é, Leandro, pode ser uma próxima derrota para o presidente Lula no Congresso Nacional. Nós tivemos agora a derrubada do aumento do IOF, que foi parar no Supremo Tribunal Federal, porque o governo não conseguiu vitória na Câmara dos Deputados e nem no Senado, e agora uma nova matéria deve ser encaminhada, que é a medida provisória que prevê uma liberação de crédito extraordinário para que o governo faça o ressarcimento daquelas pessoas, os aposentados, que foram vítimas das fraudes do INSS ou das entidades que cobravam mensalidade sem que houvesse autorização. O governo vai pedir esses recursos, a liberação deles, mas a oposição já disse que essa matéria deve enfrentar bastante dificuldade na Câmara dos Deputados. Não porque eles são contrários ao ressarcimento, mas porque eles são contrários que o pagamento seja feito com recursos do orçamento que não deveriam ser usados para isso. Segundo eles, o governo não deve pedir mais dinheiro, crédito extraordinário, e sim deve cortar na própria carne e remanejar os recursos que já tem. Por isso, essa é uma matéria que pode sim ser reprovada na Câmara dos
deputados. O líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, me disse que essa matéria vai enfrentar dificuldades, que eles vão fazer a defesa do ressarcimento, mas sem liberação de crédito extraordinário. O governo vai apostar na renúncia fiscal, um projeto que já está na casa, parado numa comissão. A relatoria, inclusive, reivindicada pelo deputado federal Rogério Corrêa, do PT, ele que é da Comissão de Fiscalização Tributária, e agora eles vão pedir urgência para essa proposta, para que a renúncia fiscal supra essa necessidade no orçamento que existe por causa do IOF e também por outras questões que virão por necessidade de recursos. Mas fato é que agora o governo pode enfrentar novas derrotas se pedir mais dinheiro, que não havia previsão de gastos a princípio, conforme o último orçamento que foi aprovado, Leandro. O governo tem o quê? 30 dias, né? Que é o período de recesso agora no mês de julho, para tentar contornar a situação, né? Antes das primeiras votações já do segundo semestre, né, Gilene? Exatamente, até 18 de julho. Depois disso, e quanto mais próximo da eleição, mais o Centrão flerta com a possibilidade de um novo projeto que não o Lula. Então, para de atender o governo e começa a atender a expectativa de vitória de um novo presidente da República. E aí a situação vai ficando mais e mais difícil para o governo atual, Leandro. Então tá aí, né? Essa é a questão. Parou. Essa é a questão, né, atual. Essa é a situação do governo Lula contra a parede total, né? Então, mesmo que você seja simpatizante aí do atual presidente, muito difícil a possibilidade de reeleição, e eles ficam sempre com essa ideia. Não, a gente precisa de mais recurso, a gente precisa de mais dinheiro, e como que consegue isso? Tributando o cidadão de bem que trabalha e contribui. Por exemplo, ontem chegou a minha DARF aqui, eu paguei 300 e poucos reais, essa DARF ela é paga aqui em São Paulo, ela já vai lá e é teleportada lá em Brasília. Então é assim que funcionam os impostos. Eles, por exemplo, podem de repente aumentar a contribuição do empresariado. Isso favorece quem? Favorece ninguém, né? Teve um empresário agora aí que quebrou com 14 anos, né, de sucesso a empresa dele, e quebrou agora, e fez um vídeo desabafando de que realmente o país está empobrecendo. E o governo vem cada vez mais e mais, não, a gente precisa de mais, mas por que fez um monte de ministérios? Quantos ministérios o Lula fez? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui no meu celular, aqui é mais fácil para deixar aí na tela. Pô, corta na carne quando ela fala, é justamente isso. O Lula, ele foi eleito, não sabia nem a situação dos caixas lá do país, ele chegou e falou assim, vamos ver aqui, ó. Quantos ministérios Lula criou em 2023, que ele começou? Criou, olha lá. Quantos novos ministérios Lula criou? Vamos ver aqui, vai vir aqui a resposta. Olha isso aqui. Ele aumentou, matéria de 2022, né? 37 novas pastas criadas. Quais ministérios serão desmembrados? Governo Bolsonaro. Agora tem 37 pastas criadas, eram 23, então 23 para 37 foram 14, né? Isso é de 20 de dezembro. Então, por que ele criou 14 ministérios? Acho que foi mais, a matéria aqui deve estar desatualizada, depois ele foi criando mais. São 14, 14 é mais que a administração anterior, isso mesmo. 14 ministérios, sabe quanto custa um ministério? Quantos funcionários tem no ministério? Eu não vou nem entrar nessa questão, mas então, não é... cria mais imposto. Não, é enxugar gasto. É o que eu ensino para vocês aqui todos os dias. Eu não falo para você, você tem que aumentar sua renda, você tem que voltar a trabalhar. Não, porque você está cansado, você já trabalhou, você já contribuiu. Então o governo ele tem que começar a gerar renda. Seria lindo se o nosso governo gerasse renda, né? Sei lá, exportasse energia eólica, exportasse petróleo, né? Não vendesse o nosso pré-sal, valorizasse nossos recursos naturais, vendesse lá para os países que poluem pra caramba, aí a China, os Estados Unidos, e alugam aqui a Amazônia como o pulmão do mundo, pagam uma tributação merreca. Valoriza, pô, quem que tem a Amazônia? Quem que é o país que é detentor da Amazônia? Qual é o maior detentor da maior parte da Amazônia, que também está na América do Sul e em outros países? É o Brasil. Então valorize. Ó, a China, Vale do Silício, Estados Unidos, vocês querem arrebentar com o mundo? Vocês querem contaminar? Que vocês são os industriais aí. Inclusive tem um filme na Netflix muito interessante que mostra essa loucura da indústria de consumo, né? Que eles querem te vender o celular hoje, mas não quer que você fique usando o celular 10 anos.
Eles querem que em 2 anos você joga aquilo ali fora. E jogue fora mesmo, não é para vender no Mercado Livre. Eles querem jogar fora. Então toda essa tecnologia, essa loucura dessa sociedade de consumo, ela termina com um monte de lixo eletrônico. E aí sobra para quem? Sobra para o país que poluiu, arrebentou com a camada de ozônio, tem que pagar taxas ambientais, para falar, ó, não, a gente tem um pedaço da Amazônia ali, que a gente, né, mantém, e a gente pode poluir porque existe uma taxa para isso. O Brasil não valoriza. Paga-se uma mixaria para o Brasil fala, tá bom. Não, faz que nem o Trump, aumenta tudo, aumenta a tributação. O que os Estados Unidos têm de bom? Ele tem a Apple, o iPhone, que metade dele é feito na China. Mas dane-se, né? Vai ser tributado. Carro elétrico, eu quero vender o Tesla, não quero que venha o chinês, o BYD. Então vou aumentar 100% o imposto do chinês para entrar aqui. Tem que ser uma política financeira mais dura e enxugar gasto. Enxugou gasto, parou de viajar com a Janja todo fim de semana para Paris, para França. O cara faz churrasco na casa do Macron todo final de semana. O que é isso? Né? Eu faço churrasco aqui na casa dos meus amigos em Guarulhos mesmo. O cara todo fim de semana ele quer ir para Paris com o nosso dinheiro. E os ministros lá, todo mundo enchendo o bolso, todo mundo fazendo a vida. Trocentos assessores para cada ministro. Enxuga o ministério, corta o ministério, mas ele não vai fazer isso, porque ele tem que abrigar todos os companheiros. É muito companheiro. E você não é companheiro desse governo. Então é isso que é a nossa indignação. Né? A gente fica aí olhando isso, vendo como que é fácil resolver a situação. É que nem aquele cara que está numa situação difícil, mas ele não vende a Mercedes. Ele não sai de dentro da Mercedes ostentando. Você tem que diminuir custo. Quando a situação está difícil, ele diminui custo. Agora, roubou aposentado. Diminui o custo. Quanto que é o problema? 6 bilhões, tá? Quanto tempo demora se eu cortar 3 ministérios aqui que não servem para porcaria nenhuma? Em quanto tempo eu consigo 6 bilhões para devolver para os velhinhos que roubamos aqui? Tem que ter autorresponsabilidade, tá faltando vergonha na cara desse governo. Então, beleza. As notícias eram essas. Você me fala se eu estiver errado, se você está discordando do que eu estou falando aqui, você coloca um L aí, tá? Não ironicamente, você coloca que é para saber que você é um apoiador do governo e não só porque você gosta do Lula, porque você gosta da administração de esquerda que está sendo feita. Se você concorda que o governo deve pedir esse dinheiro na Câmara e os deputados devem liberar um orçamento emergencial para que seja pago os rombos do INSS, você faz o L aí no chat, se você concorda. Se você discorda, se você acha que o governo tem que ralar a bunda para poder providenciar a indenização e depois ir atrás dos bandidos, e principalmente, coisa que eu duvido, Eudó, que eu vou assistir isso, coloque esses corruptos na cadeia. Se você pensa como eu que o bandido que roubou a tua folha salarial deveria ir para a cadeia e o governo tem que se lixar para pagar você de qualquer jeito, corta o salário do Lula, trabalha sem receber nada porque ele não é o pai dos pobres. Você acha que o Lula morre de fome se ele ficar 6 meses sem receber salário? Não. Então, se você acha que tem que o governo se lascar e providenciar o seu dinheiro sem tributar mais nada, sem criar novos impostos, você coloca o número 1 aqui. Que aí eu vou entender se eu estou conectado com o que eu estou falando com você ou se o pessoal está com opinião contrária. E se está com opinião contrária à minha, tudo bem. Eu não sou nenhum ditador da comunicação, não. Eu só quero que você me convença com um bom argumento. Por que o governo deve pedir um orçamento emergencial para pagar um roubo que foi colocado nas mãos desses bandidos e o dinheiro já está no Chile, já está no Uruguai, já está nas Ilhas Caimã e ninguém faz nada? Fica esperando uma CPMI para investigar o quê? Se vocês já detectaram que foi um roubo, o governo devolva o dinheiro, porque aposentado tem pressa. Aposentado na fila, ele morre. Diferente de você que só perde o horário da sua reunião, o aposentado ele falece numa fila do SUS, numa fila do INSS, né? Por isso que aqui a gente montou um grupo de assessoria financeira para poder ajudar esse tipo de gente que o governo está fazendo um monte para você. Aqui não. Aqui você está respaldado. Então é por isso que você tem que valorizar esse canal. Chega, não perdoa. Você deixa o joinha, você compartilha, você deixa aqui o seu comentário, porque você está num grupo de apoio. Ah, Thiago, eu estou tão desesperado, não tem nada na minha geladeira. Sinta-se acolhido. Deve ter pelo menos 50 aqui que está na mesma situação sua, mas a gente está mudando esse panorama. E está mudando esse panorama fazendo isso aqui. Isso aqui que está na minha tela está mudando a vida do aposentado. E aí quando eu falo que o governo suspendeu, que o milagre aconteceu, não é nenhum tipo de exagero.
Diferente de canais que colocam todo dia aí, milagre, dinheiro na conta. Hoje eu vi uma matéria assim, R$ 97 para todos. Pô, 97. Quando que o Lula vai querer dar R$ 97 para todos, se ele não está querendo nem pagar os caras aí que o irmão dele, que era diretor de um dos sindicatos, ajudou a roubar? Você acha que ele está pensando em pôr R$ 97 na mão de todos? Ele vai colocar dinheiro na mão de quem agir, porque existe uma lei nesse país aqui. Então você usando os artifícios da lei, você vai conseguir chegar nesse patamar que eu vou te contar a partir de agora. Preste atenção, fique comigo aqui 10 minutinhos a partir de agora. 10 minutos, depois você vai fazer o que você quiser. Você vai lavar o carro, você vai caminhar, você vai fazer sua ginástica, você vai preparar, porque o almoço está cedo para o almoço, é 11 horas. Tá? Calma, tá no horário bom, você já tomou o café, você está fazendo sua digestão, né? Já está pensando que você vai comer no almoço, mas ainda dá tempo de fazer. Calma, 10 minutinhos. Essas pessoas que eu vou falar a partir de agora, tá? Conseguiram suspender descontos do INSS, tá? Não foi fácil, mas elas foram resilientes. O que é resiliente? É uma pessoa que não desiste até concluir o que tem que ser feito. Todas essas pessoas que eu vou falar aqui a partir de agora aumentaram seus salários de R$ 910 até R$ 5.000 por ano. Ajudaria você essa grana? Então presta atenção no que você tem que fazer. Primeiro de tudo, tem gente que está fazendo passo 1 e está sumindo. Daqui 6 meses vai voltar de novo, eu tenho seu nome aqui. Às vezes eu tenho seu vídeo aqui. Você não fez o passo 3. Passo 3 é o que muda a tua vida. Passo 1, corte de prestamista. Todos vocês que têm empréstimos consignados. Chega gente, tá chegando muita gente que tá com o dedo no joião, que isso aqui é informação que vale dinheiro. Tem gente que vende essa informação para vocês. Tô dando de graça, literalmente. É redundante eu falar tô dando de graça, mas é isso. Tô entregando aqui, ó, o que muitos mentores aí do YouTube, muitos coaches para aposentado, que agora até isso tem, estão querendo vender cursos para vocês para ensinar isso aqui. Presta atenção, você que fez empréstimo no Agibank, no Facta, deixa eu ratificar uma informação que eu dei ontem. Agibank e Facta a gente não tem acesso a contrato nenhum. A gente consegue mandar os links para vocês pedirem os contratos, o que facilita bastante, tá? Mas exige um esforço do seu lado aí também, tá? Então, primeiro de tudo, você chama aqui, ó. Primeiro de tudo, você chama nesse WhatsApp, tá? Vai me mandar lá o extrato de empréstimos. Tiago, não sei nem fazer o extrato de empréstimo. Vai mandar lá o CPF, a senha do Gov, que é a senha do INSS. Eu vou puxar o seu extrato de empréstimos. Vou olhar o seu extrato de empréstimos, tá? Vou olhar, acho importante eu colocar o extrato aqui. O que é um extrato de empréstimo, Tiago? É isso aqui. Isso é um extrato de empréstimo. Tem tudo aqui, ó. Eu preciso disso aqui. Saber o banco, aqui, vou deixar bem gigante, ó. Situação, contrato, banco e situação. Esse é seu extrato. Esse cliente tem um contrato, número tal, no banco em bursa, que está ativo. Aí aqui tem outras coisas que eu não vou complicar a cabeça de vocês, não. Tá? Tem as parcelas e tal. Se você tem aqui, ó, parcela, deixa eu pegar só uma parcela aqui, ó. Parcelas, R$600 de parcela. A chance de ter um prestamista alto é gigantesca. Parcela de R$20, nem compensa ir atrás. Parcela de R$100, começa a ficar bom. Parcela de 40, nem compensa. Tá? Então esse cliente aqui, o que eu recomendo? Ele não tem no Agibank, ele tem Agibank e Facta, né? Mas são parcelas pequenas. O contrato, todo mundo tem um contratão, tá, gente? Todo mundo tem um contratão assim, ó, de empréstimo, não tem? Você vai pegar, não importa qual seja o banco, você vai chegar e vai chamar a gente no WhatsApp. Eu vou falar para você como que você vai fazer para pedir, por exemplo, esse aqui é o Embursa. Ontem eu coloquei aqui na live como que você faz para pedir o contrato do Embursa. O que você faz, ó? Já conta aqui para mim no chat. Qual que é o contratão de empréstimo que você tem, em qual banco é e qual o valor da parcela? Qual é? Esse caso aqui o cliente é no Embursa. Ontem, deixa eu ver aqui qual que é a receitinha de bolo para você pegar a indenização. A indenização, obviamente, você vai pegar, mas primeiro de tudo você tem que pegar o contrato, que muita gente não guarda o contrato, que é um erro, tá? 165 joinha, gente. Vamos lá, taca o dedo nesse joinha que nós vamos bater 200, vamos soltar rojão aqui no final. Vamos lá? Cadê? Estão aqui. Estão aqui as receitinhas de bolo.
as receitinhas de bolo da Tamara. Onde estão? Onde estão? Estão aqui. Então, ó, Imbursa. Como que você pega no Imbursa? O Imbursa você tem que ligar no 0800 641 4444, solicitar o contrato, a segunda via do contrato de empréstimo desse aqui, ó. Aí vai ligar lá no Imbursa e vai falar, não tem. É como não tem? E o contrato 20, 25, 02, 07, 08, 10, 971? Aí o atendente fala, ô raios, esse está munido de informação boa. Alguém instruiu, foi em algum advogado, gastou um dinheiro para isso. E não, você só teve aqui no meu canal de graça. Tá? Então, o Imbursa está aqui, ó, receitinha de bolo. Como que você pega o contratinho no Imbursa. Pegou o contratinho? Manda o contratinho aqui no WhatsApp, chupa-cabra. DDD 11 24056600. Mandou o contratinho, eu vou olhar e vou mandar para Tamara. Tamara, tem prestamista para esse cidadão? Para esta criança que nos chamou? Ela vai olhar e falar, Thiago, tem. E se tem, meu amigo, ela vai pegar de 300 a 9 mil reais fazendo o corte do prestamista. Demora de 30 a 60 dias, mas é mentira que já teve casos aqui que a gente conseguiu em 15 dias. Tá? Então, quanto você gasta para fazer isso? Absolutamente nada. Você vai pagar no final, dando tudo certo, 30% para a Tamara. Quanto que é 30%, Thiago? Se você pegar R$1.000, você vai passar R$300 para a Tamara. Se você pegar 10 mil reais, que é quase 9, né? Que ela pegou 9, você vai passar 3 mil reais para ela. E 7 mil é seu. Só que, detalhe, o dinheiro entra todinho na sua conta. A gente confia em você. E você faz o repasse para ela dos 30%, que é o trabalho dela. Nada mais justo. Tá? Então, esses clientes que eu estou contando a história aqui, eles fizeram isso. Chamaram aqui e pegaram esse dinheiro. Pegou esse dinheiro. Tem o segundo passo? Tem. Dá para pedir o corte de associação e sindicato que a gente vê na hora. Na hora que você mandar o WhatsApp, já vai lá um videozinho mostrando como que você vai mandar os dois extratos que vão pôr dinheiro no seu bolso. O primeiro extrato é o de empréstimos, o segundo é o extrato de pagamentos dos últimos 5 anos. Tá? Então, chame aqui e a gente vai te guiar. Aqui eu só estou desenhando e te explicando o que é feito para você ver que não é mágica. É simplesmente estratégia financeira pura, na veia. Coisa que nunca ninguém se preocupou em te passar. Associação e sindicato é isso que você está vendo na mídia, roubo da associação, Ambev, Sindinap, Sintrap, ABCB, CUT, tem um monte. Você vai chamar também, é de graça, vai para a doutora Sheila, ela consegue de 1.500 a 5.000, ela pede a indenização em dobro, por enquanto está podendo dar entrada na ação, não sei se o STF vai querer cortar, é de graça, então você tem duas possibilidades de ganhar dinheiro aqui comigo. Essas pessoas que fizeram o que eu estou falando, que aumentaram o salário e conseguiram a suspensão, fizeram aqui, ó, o terceiro passo, que é o mais importante, tá? Por que é o mais importante? Porque você pegar 2 mil, legal. Você pegar 3 mil, legal. Você pegar 9 mil, legal. Mas esse dinheiro acaba, concorda? O mais legal é você usar esse dinheiro. Então pegou 1.000. Não gasta 1.000. Eu sei que você tá louco para gastar os 1.000. Não gaste. Não gaste. Pegue 600 reais, que é 4 parcelas de 149. Se quiser pagar parceladinho, beleza, paga. Mas se tiver condição, pegou a indenização lá, já paga aqui, ó, 600, já dá o 600 para a doutora Sheila, dá o 600 lá para o doutor Denis, que são os que estão fazendo o RMC para mim. Certo? Pagou, mandou os documentos, vai entrar com o corte do RMC. Não importa o valor que você pague de RMC, coloca para mim aqui, além do bancão e do contratão que você tem, coloca quanto você paga de RMC por mês, que é justamente aí que está o segredo de tudo. Essas pessoas aqui aumentaram o salário porque cortaram o RMC. E no final eu falo do limpa-nome, que aí o limpa-nome é só a cerejinha do bolo, porque ninguém vai sair da vida de lascado para ser investidor com o nome sujo. Né? Não faz sentido. O cara tá lá andando de carro conversível com o nome sujo. Isso aí é coisa de trouxa. Então, ó, presta atenção. Os clientes que fizeram o passo 1, 2 e 3 e já aumentaram seu salário para o resto da vida. Melhor do que você pegar 3 mil de indenização é você pegar todo ano 910 reais. Concorda? Você pegar 3 mil uma vez na vida não é melhor do que 910 todo ano, porque você vai viver mais de 3 anos. Eu profetizo aqui na sua vida. Certo? Se você viver mais de 3 anos, já é mais lucro você ter 910 todo ano do que 3 mil uma vez só, porque o prestamista é uma vez só. A indenização
do Associação Sindicato é uma vez só. Então não pode parar no meio do caminho, gente. Se você fez o passo 1 e o passo 2, vem pro 3. Paulo Martins fez o passo 1, pegou dinheiro, investiu no RMC, todos esses daqui pagaram R$90 por mês, tá? 4 parcelinhas de 90 na época, porque demora. Foi de 1 ano a 1 ano e meio que essas pessoas conseguiram o resultado. Mas se você começar hoje, daqui um ano e meio, você vai estar que nem elas aqui, dando risada, me agradecendo, batendo papo no WhatsApp, que a gente fica amigo depois que tudo dá certo, né? Eu gosto de ser amigo seu antes que tudo dê certo, mas tem gente que é Santo Tomé, só fica meu amigo depois que tudo dá certo, mas tudo bem. Paulo Martins, ele tinha um RMC de R$ 75,90. Então me fala aqui qual que é o valor do seu RMC. Porque quanto maior for o valor do seu RMC, maior a economia anual. Melhor do que você ficar pagando todo ano uma coisa que não acaba nunca, que é o RMC, ele não acaba nunca, tá? Se ninguém te contou, eu tô te contando aqui. É você cortar e converter isso em lucro anual. Todo ano vai lucrar. Paulo Martins pagava R$ 75,90, agora não paga mais, cortou, vai ter R$ 910,80 todo ano a mais na folha de pagamento. A Kátia Ramalho pagava R$ 115 por mês, cortou, agora vai ter R$ 1.380 todo ano a mais na folha de pagamento. Paula Figueiroa, 218 de RMC, cortou, vai ter todo ano a mais, R$ 2.616. A Charlene Pimenta, R$ 375 por mês, agora vai ter todo ano a mais R$ 4.500. E o Igor Benedito, a Charlene e o Igor são servidores, 417, amigo. Será que tem alguém mais campeão aqui de RMC do que o Igor Benedito? 417 por mês. Isso aqui é quase um mercado. Minha esposa fez uma compra agora aqui e gastou R$500, né? Então, R$417 é quase um mercado. É mais do que a feira, com certeza, que você gasta por mês. R$5.004 a mais na vida dessas pessoas. Então, a suspensão dos consignados existe, Thiago? Existe para quem é inteligente. Não existe para quem é sonhador, está sonhando comprovar que está numa linha de subsistência, de pobreza. Se você está com o celular na mão, se você tem acesso à internet, se você é minha audiência, eu não posso enganar você. Eu não posso falar que você está numa zona de subsistência, por mais que você acredite que você esteja. Você tem recursos que muitos não têm. Você não é um Bolsa Família, que tem R$600 por mês, não tem nem casa para morar, você tem uma mínima estrutura. Você não vai conseguir fazer suspensão dos consignados falando que você está na linha de pobreza quando você não está. Não tente enganar a justiça. Isso dá litigância de má fé, é ruim para você. Tá? Você vai cair na mão de advogado oportunista. Aqui, os meus amigos advogados, os indicados por nós aqui no canal, não são advogados oportunistas. Eles não fazem nem esse departamento comercial que a gente faz, por isso que eles precisam de mim para poder divulgar esse trabalho, e eu venho e faço todo esse pacote bonito deles, porque realmente eles trabalham bem. Tá? Não só a Tamara, não só a Sheila, não só o Denis, mas também o Douglas, o Dr. Leandro, que estão aqui resolvendo fraude, a Mari que resolve o limpa-nome. Então eu, de fato, tenho uma equipe que eu posso colocar as duas mãos no fogo, que eu sei que eu não vou me queimar com ninguém deles. E tô levando isso para outros canais parceiros, sim, porque eu não sou egoísta. Eu não sou baú para guardar segredo. Então tá indo lá pro canal do Milton, tá indo pro canal do Thiago Casagrande também, porque o que é bom tem que ser pulverizado. Por isso que eu sempre vou falar para você, me ajude a pulverizar esse conteúdo que está salvando vidas idosas aqui no Brasil, mais do que vereador, mais do que deputado, mais do que senador, mais do que governador, mais do que presidente nesse país aqui. O meu canal tem feito a diferença na mão de vocês. Se você está duvidando, vá nos meus shorts e veja os depoimentos em vídeo que as pessoas mandam e fazem questão de me mandar todos os dias. Tá com o dedo nesse joião, vamos bater 201 para nossa inspiração. A gente volta fazendo a interação. Thiago, você não falou o telefone. Ai, meu Deus, desculpa. DDD 11 2405 6600 é o WhatsApp para todo o Brasil, tá? Não tem terror, você liga, você chama. Se não consegue adicionar no WhatsApp, você liga, pede para a Rafaela te chamar no WhatsApp, ela vai te chamar na hora e vai mandar os videozinhos ali para você poder fazer o seu extrato, poder mandar os documentos e a gente começar a te atender, para daqui 30 dias você já pegar um dinheiro, para daqui 6 meses você já está tendo resultado aí com corte de associação e sindicato, para daqui 1 ano você ter o corte do RMC e estar com o seu salário restabelecido numa grana
considerável aí, você vai falar, cara, tudo aquilo começou no dia 1º de julho de 2025, quando eu estava lá sem fazer nada, peguei meu celular e parei 10 minutos para prestar atenção naquele cara. Legal, não é? Isso vai acontecer, eu profetizo na sua vida. DDD 11 2405 6600, não tem 9 na frente, tá? É um WhatsApp sem o 9 na frente. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Thiago Parigiani, mais uma live de interação, de informação, de instrução para você botar dinheiro na mão. É triste de quem não está acreditando no que eu estou trazendo todos os dias aqui. Triste porque hoje você vai ver aqui mais 3 clientes, 3 inscritos desse canal que chegaram aqui absolutamente do nada, como você está chegando talvez hoje aqui, tiveram a instrução, tiveram a coragem de acreditar no que eu estou falando, chamaram no número de atendimento, tiveram a perseverança de fazer a parte deles, que não é pagar nada, tá? Porque eu sei que eu estou falando com gente que não tem dinheiro para pagar nada. Foram atrás dos documentos, fizeram a parte deles e hoje estão comemorando. E você vai ver aqui, não sou eu que estou fazendo notícia, criando notícia. Nós estamos criando notícia, sim. Nós conseguimos criar notícia, mas depois que o cliente resolve o problema dele e manda o vídeo vira uma notícia. Você vira um influenciador comigo aqui. Para você que não está entendendo nada aqui, eu criei um passo a passo que está tirando o aposentado da linha de endividamento para a linha de investimento. Deixando de ser um pagador de juros e começando a ser um recebedor de juros. Conseguindo guardar dinheiro na poupança, no CDB, o sonho que vocês muitos aí tentaram, idealizaram a vida toda e não conseguiram, a gente está conseguindo aqui. E não é porque eu sou um ser supremo, um ser iluminado. Não, simplesmente eu encontrei um caminho e esse caminho eu estou difundindo também em alguns outros canais parceiros de gente que eu confio demais. Tá? Então me ajudem a chegar com essa informação, porque é informação que vale dinheiro, é informação que muda a vida do aposentado, do pensionista, do BPC e do servidor. Aqui não tem balela. Aqui, ó, é papo reto, é olho no olho todos os dias. Você tá vendo aí até 10 mil reais, você vai ver. Só ontem, 8.500 reais na mão dos aposentados. Nosso bololô, né, que tá chegando aí a 365 mil de indenizações. Esse ano aqui, em 2025, tá aumentando. Não é dinheiro com empréstimo, eu não tô pondo dinheiro através de empréstimo na sua mão, não. Legal? Olha a Daílza aí. Prova viva do que eu tô falando, minha querida. Certo? Vamos fazer a lição de casa para a gente bombar isso daqui? A qualquer momento você me chama nesse WhatsApp, gente. Aproveita que a gente está eliminando o atendimento telefônico da parte da manhã, só vamos ficar no atendimento telefônico à tarde, mas o atendimento do WhatsApp segue 24 horas, tá? Mas por enquanto você pode ligar se você tiver dificuldade de chamar no WhatsApp, que a Rafinha está lá para fazer o seu atendimento. Felizmente a Rafinha está deixando a nossa equipe, tem outros projetos, mas a gente vai dar sequência e assim que tiver uma pessoa atendendo o telefone de manhã, a gente também vai atender o telefone. Por enquanto ainda dá para ligar, beleza? Vamos lá. Fecha aqui o chat ao vivo. Fecha o chat ao vivo para a gente fazer a lição de casa bonitinho e bombar essa live. O pessoal dos grupos, cadê o pessoal dos grupos, Esmonita? Vamos lá? Todo mundo fechou? Dedos mágicos na tela. Todo mundo dedo nesse joião aí. 63 pessoas aqui olhando para a minha cara feia. 46 joinhões apenas. 47 agora. E caiu 2 pessoas, foram embora e deixaram de ver a minha cara feia. Tá com o dedo nesse joinha. Esse joinha faz você entregar o vídeo para outras pessoas. Esse é o joinha da bondade. É o joinha que faz você fazer o bem sem olhar a quem. Tá? É você convidar o pessoal dos grupos, porque o YouTube não notifica as lives. É um terror, amigo. Quando você descobre um caminho que contraria todo o sistema financeiro, que quer mais é que você seja um endividado até o fim da vida, o YouTube não notifica. Quando o cara inventa uma mentira aqui no YouTube, aí nossa, 180 mil visualizações o vídeo. E nada contra, tá? Tem gente que gosta de consumir mentira, fazer o quê? Ontem mesmo a gente falou do João Kleber aqui, que é o maior mentiroso da televisão brasileira. Tá com o dedo nesse joinha, 62 com 57, faltam 5 pessoas que estão devendo joinha, tá com o dedo no joinha. Vamos lá, 58, vamos bater 60. Mais uma manhã fria aqui, mas com informações quentíssimas no canal Thiago Parigiani. Vamos lá? Mais 2, é possível? Mais 2 joinhas? 2 pessoas que não deram joinhas, mais um. Só mais um. Bora lá. 57 a 59.
Mas você vê que nem empurrando o YouTube ele vai, né? Batemos, beleza. Clica aqui no compartilhar, tá? Clica nesse ganchinho do compartilhamento e escolha. Você quer mandar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Kawaii? Escolhe onde você quer mandar. Eu recomendo que você mande nos grupos de WhatsApp, tá? Olha, o Thiago tá ao vivo, tá falando que conseguiu dinheiro para mais pessoas lá. Eu duvido, mas vamos lá assistir, porque ele tá ao vivo e ele vai ler todos os comentários aqui no final. Então, coloque aqui, mesmo que você duvide, mas com carinho e respeito, eu vou te explicar. Legal? Gente que tá com inveja do nosso estúdio novo aqui. Ontem aconteceu um episódio muito chato aqui, depois eu falo. Vamos ver se vai aparecer na live aqui a pessoa que eu tô falando. Até agora não apareceu. Eu ligo em vídeo pra pessoa e falo, não, fala isso. Fala pra mim o que você tá falando aí nos bastidores, né? A gente tá com inveja do nosso estúdio. Se vocês vissem a minha estrutura aqui, vocês iam entender que não é nenhum estúdio, gente. Isso aqui é um escritório, é um home office meu, onde eu faço todos os trabalhos aqui. E não foi graças ao dinheiro do YouTube que eu fiz isso aqui, não. Tem gente que... Eu falei, quanto que o senhor pagou, né, pra ajudar a gente aqui no estúdio? Você tá falando que eu tô ficando rico às suas custas? Nossa, chato de ouvir, né? Aí, não, Thiago, é que eu tô nervoso, desculpa. Eu falei, então, pensa bem nas palavras. Talvez a vida inteira o senhor cometeu esse tipo de erro aí. E tá externando uma inveja, né? Se o meu estúdio tá bom, tá bonito, é porque eu me preocupo com quem tá assistindo aí. Legal? Vamos pegar isso como elogio, como coisa boa e vamos seguir adiante. Muito bem. Temos uma novidade em relação aos descontos indevidos. Band News e Jovem Pan repercutiram. Vocês sabem que aqui a gente não vai deixar passar nada. Já venho mostrando dinheiro no bolso para você enquanto o pessoal vem chegando. O Max Personalizados enviou a documentação para Tamara hoje. Vamos conversar sério em relação à documentação hoje aqui. Tá? Presta atenção, porque tem gente que está achando que cai do céu. Ah, não. Precisa da colaboração de vocês. Então chega aí. Vamos ver o que aconteceu. Teve novidade no ressarcimento, mais uma coisa muito polêmica que o governo está querendo fazer. Preste atenção, coloque o seu comentário. Se você concorda com o que vai vir nessa notícia, você coloca o L, porque é uma notícia do governo. Se você não concorda, você coloca o 1. Só para eu ver como é que está nossa audiência, se você está alinhado com o que o governo pensa em relação ao que aconteceu, ou se você discorda do que o governo está querendo propor. Vamos lá? O governo defende a abertura de um crédito extraordinário para ressarcir os aposentados e pensionistas do INSS. Vamos falar de outro escândalo, portanto. Pela proposta, os valores desviados por associações e sindicatos seriam devolvidos de uma única vez, a partir do dia 24. Será que rola esse crédito extraordinário? O governo anda com muita dificuldade para dar respostas também em relação a esse assunto, JP. Pois é, Sheila, e esse é um assunto delicado porque foi pedido ao Supremo, né, a liberação desse crédito extraordinário, e agora vai caber ao ministro Dias Toffoli dar a palavra final sobre essa proposta para ressarcir as vítimas de descontos ilegais de aposentadorias e pensões do INSS. O plano de devolução dos valores é assinado pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, e foi entregue, então, ao ministro, ou relator deste caso, né, no Supremo. O Planalto está prevendo o início do pagamento para 1,5 milhão de pessoas no dia 24 de julho. No total, 2 milhões e 100 mil aposentados. Não, peraí, já diminuiu, né? 9 milhões de aposentados lesados. Aí falou que 3 milhões reclamaram. Então vai pagar 1 milhão e agora tá falando que o total é 2 milhões. Você vê que daqui a pouco só foi um aposentado que foi roubado. Aposentados e pensionistas já podem receber essa devolução. Os pagamentos vão ser feitos com crédito extraordinário em lotes a cada 15 dias. O custo total foi calculado em 2 bilhões e 100 milhões de reais. O governo federal pediu ainda ao STF. Pô, gente, era 6,3 bilhões. Eles encurtaram em 1/3 a dívida. Dos 6,3 bilhões que roubaram, agora eles só vão devolver 2,1, exatamente 1/3. O encerramento das ações na Justiça sobre esse tema. E que é o seguinte, garantir que o dinheiro devolvido às vítimas encerre essa questão com a União. Por que a gente fala disso? Lembra que lá atrás, quando eu trouxe esse assunto, falei que a proposta do governo era de, a gente tem isso para devolver, a gente encerra esse assunto aqui com a União, e aí fica responsável as instituições financeiras e o aposentado lesado, ou seja, o governo praticamente tira o corpo fora. É isso que de fato está acontecendo. Os prejudicados ainda podem manter ações contra as associações que operam ou que operaram essa fraude no INSS. Não se sabe quanto tempo isso vai demorar, mas, obviamente, pode levar muito tempo para que esse dinheiro volte para o bolso de aposentados e pensionistas. Essa era uma preocupação, lembro que a gente falou sobre isso aqui,
e de fato está acontecendo agora com essa proposta que foi entregue ao Supremo Tribunal Federal. Bom, e sem uma previsão aí se de fato vai adiante e quando isso efetivamente deve acontecer, o que é péssimo, né? Porque deveria ser algo rápido, essas pessoas serem ressarcidas pelo dinheiro que lhes foi roubado por essas entidades. João Pedro, obrigada, viu, pelas suas informações. Só queria apontar mais uma vez, correndo o risco de me tornar repetitivo aqui, que eu estou vendo muito pouca gente presa por um rombo tão grande. Ninguém preso. Aquela meia dúzia de gatos pingados que foram presos na primeira operação, quando a gente soube desse escândalo, foram responsáveis por tudo isso. Por todo esse desvio. Será que não dá para a gente cavar um pouquinho mais fundo? Será que não tem mais gente envolvida? Enfim, fica aqui mais uma vez só o registro do estranhamento. Muito bem. E aí temos aqui também a Jovem Pan, que há 3 horas colocou a matéria em relação ao que o Dias Toffoli O recebeu. ministro do STF, Dias Toffoli, homologou o plano operacional apresentado pela Advocacia Geral da União para ressarcir beneficiários lesados do INSS. Janaína Camelo. O ministro Dias Toffoli, do STF, homologou o plano apresentado pela Advocacia Geral da União para que as vítimas da fraude do INSS sejam ressarcidas. Com a decisão, o ministro suspendeu todas as ações na Justiça apresentadas pelos aposentados e pensionistas lesados. Olha isso. E também decisões judiciais que responsabilizam o governo federal pelo desconto ilegal. O plano foi apresentado na quarta-feira ao Supremo e foi elaborado a partir de audiência de conciliação convocada pelo ministro Toffoli na semana passada, com um cronograma de pagamentos. Inicialmente, a União vai custear com o pagamento daqueles que não tiveram resposta das entidades associativas. Até agora, o INSS recebeu mais de 3 milhões de contestações. Quase 60% delas não tiveram resposta das entidades associativas. O plano prevê o primeiro pagamento para o dia 24 de julho e depois a cada 15 dias, com a expectativa de concluir até o fim do ano a devolução integral dos descontos irregulares. O acordo vale para os descontos indevidos feitos entre março de 2020 e março de 2025. A estratégia do governo no plano apresentado e agora homologado pelo ministro Dias Toffoli é evitar a judicialização em massa do caso com pedidos de indenização. Ou seja, determinando que as vítimas sejam ressarcidas administrativamente, isso garante que a devolução do dinheiro seja feita apenas para os segurados que procuraram o INSS e não a Justiça. Embora o ministro Dias Toffoli tenha aceitado o pedido da AGU para suspender as ações judiciais, ele negou o pedido para abertura de crédito extraordinário. Disse que isso é competência do Congresso Nacional, mas autorizou que o recurso que for feito para o pagamento fique fora do limite de teto de gastos. O presidente Lula pretende editar uma medida provisória pedindo ao Congresso a abertura de crédito extraordinário. Segundo o governo... Você está entendendo o que é isso? Só para fazer um parênteses aqui. Eles te roubaram, eles estão querendo devolver 1/3 do valor e o Lula está pedindo um recurso extraordinário. O que é um recurso extraordinário? Que vem do orçamento de guerra, os fundos de reserva, do Tesouro Nacional, dos quintos dos infernos, que é dinheiro de imposto arrecadado por trabalhadores como eu, que não sou aposentado, não fui roubado, e pago minha DARF todo mês, chorando, porque eu sei que é uma patifaria. Para liberar e pagar você, pagar o aposentado com o dinheiro do imposto do teu filho, que está pagando, contribuindo ainda, para que um dia seja aposentado e para que um dia ele possa ser roubado, como vocês foram de novo. Você está entendendo como que funciona o mecanismo? Eles nunca tiram do bolso. Você quer um orçamento extraordinário, meu amigo Lula? Você tira das suas viagens. Você tira dos móveis caríssimos que você comprou lá no Palácio da Alvorada. Você tira dessa comunidade toda que você levou para Portugal. Agora foi Dino, foi o Messias, o advogado, que fez essa proposta sensacional. E proibindo todo mundo que foi para a justiça de pegar o seu dinheiro com forma justa, pedindo em dobro a indenização. Não precisa processar o INSS, mas se você roubou, você tem que devolver em dobro. Não é? Você roubou a minha caixinha de som aqui, você me devolve a minha caixinha de som. Você vai devolver 2, seu vagabundo. Quem mandou você mexer aqui? Mas esse governo é a favor do crime. Você lembra? Que eles eram a favor de descriminalizar o roubo de celulares? Porque quem rouba um celular não é um bandido muito perigoso?
Não, imagina. O outro coitado vai lá, trabalha, rala 2, 3 anos para comprar um iPhone, que eu também não sou idiota, não compro iPhone, mas não é que quem compra iPhone é idiota, né? Mas eu acho que iPhone não é um produto para brasileiro, tendo em vista o preço. Então, os que têm iPhone, tudo bem, mas eu acho que você briga contra um sistema para ter um produto que não é para ser brasileiro. Brasileiro é Xiaomi e Samsung. São os preços que cabem no bolso do brasileiro e fazem a mesma coisa que o iPhone faz. Mas a gente quer fazer o consumo de coisas que não é para ser nossa. A gente quer ter o PlayStation 5, quando na verdade tem o Xbox que é metade do preço e faz a mesma coisa. A gente quer ter uma Porsche, quando na verdade tem o Honda Civic que anda do mesmo jeito. E esse governo é a favor disso. Então você pode ter tua Porsche, o cara roubou a Porsche, coitado dele, ele é vítima do sistema. Então o governo dessa vez está fazendo o papel da vítima no sistema. Ó, companheiro, não processa ninguém não, nós vamos devolver administrativamente. Isso é papo de ladrão. Isso é papo de ladrão sem vergonha. Lógico que todo ladrão é sem vergonha, é sem caráter, mas está fazendo isso na mídia. A mídia está olhando, está ficando feio demais. Governo corrupto. Ah, nós descobrimos descobriu o cacete. Quem descobriu foi a Polícia Federal. Marginais que comandam esse país aqui. Isso é o que está acontecendo. Já estão bloqueados cerca de 2 bilhões e 800 milhões de reais em bens e valores das entidades investigadas. E disse que esse recurso será usado posteriormente como devolução aos cofres públicos. O acordo prevê ainda que o INSS irá adequar todos os atos normativos e procedimentos internos para prevenir novas fraudes, como a obrigatoriedade de autorização biométrica para os descontos. Olha, é de vomitar, viu, cara? É um negócio lamentável que acontece aqui. Aí aqui eu vou deixar o nosso manual corrigido e vou explicar uma coisa aqui para vocês rapidamente, porque com essa decisão, o segundo passo aqui acaba de cair, tá? É o terceiro passo aqui, né? Que é a captação que a gente fazia de processos do INSS. Os processos que foram colocados serão julgados. Porém, esquece indenização e esquece devolução em dobro. Uma grandiosa sacanagem, com todas as letras garrafais e grandes. SACANAGM. Uma sacanagem do governo que fizeram ontem. Com a ajuda do senhor Dias Toffoli, que falou, não, os processos que deram entrada a gente vai manter. Realmente, você que tem o processo lá com a doutora Sheila, vai manter. Só que tem gente que tem processo que foi roubado de vocês ali, R$100. Sabe quanto custa mensalmente para ficar estacionado um processo na justiça? Coisa de R$20. Ou seja, se ficar 5 meses, a doutora Sheila paga todo mês R$20 de estacionamento desse processo. Então esse processo pequenininho não vai valer a pena. Óbvio, tem sindicatos grandes lá, tem indenizações de 5 mil, de 6 mil, essas daí vão manter para você. O resto, gente, a gente vai contar com o destino para ver como que eles vão pagar isso a vocês. Lamentável. Então por isso que eu falo, tá faltando engajamento nas redes. Eles estão dando tapa na cara com costa de mão na sua orelha depois de te roubar. E aí eu venho e faço uma live de alarde, falando que realmente deu certo o dinheiro e você chega aqui com essa informação, acha que eu estou mentindo, já vou mostrar para você o que dá certo, mas não é graças ao governo, não. Não é graças ao governo, mas graças a cidadãos de bem que estão aqui na base, que não tem cargos políticos, a gente está conseguindo colocar dinheiro no seu bolso, sim. Mas o governo está querendo tirar de novo. Então, só para comunicar e frisar, a partir de hoje, é a última vez que você está vendo este passo na tela, porque o governo derrubou, tá? Os processos, segundo eles, vai ser uma advocacia predatória, que agora todo mundo quer entrar com ação contra o INSS. Ué, mas quem que roubou? Quem que gerou o problema? Vamos supor que os carros do INSS saem na rua, resolvendo bater em todos os carros de quem tem um carro na rua. Quem gerou o problema? Os carros do INSS. Quem tem que ser processado? Todos os carros do INSS. Estou dando uma metáfora aqui porque quem roubou o aposentado foi o INSS. Quem começou a putaria foi o INSS. Aí não quer que o advogado entre com ação contrária, porque tem que proteger o INSS. O INSS protegeu os segurados?
O INSS preservou que as associações roubassem os segurados. Então, por que hoje os segurados têm que confiar nesses dados fajutos do INSS? Falando que vão indenizar 2,1 milhão, 2 milhões e 100 pessoas, e 100 mil pessoas, sendo que roubaram 9 milhões. 6,3 bilhões e vão devolver 2,1 bilhões. Da onde que vocês tiram esses números? É do aplicativo que a gente mandou mensagem, a pessoa respondeu. Teve muita gente que não respondeu, cidadão. Tem ribeirinhas envolvidas nisso. Tem trabalhador agrícola que não tem nem celular. Eu conheço gente até hoje que não tem celular com aplicativo, não tem smartphone. Tem celular que faz ligação. Seus idiotas. E você mandou SMS, a pessoa não sabe nem o que é isso. Porque ela cansou de tomar fraude. Vocês querem tecnologizar. Tecnologia para... Como que fala? Nem tem essa palavra, né? Vocês querem modernizar uma situação para pessoas extremamente conservadoras e que são desconhecedoras do mundo digital. Seus animais de teta. Mas não tem problema. Tá? Eu tenho notícia boa. A notícia ruim era isso aí, tá? Caiu, então a partir de hoje você vai mandar lá seus extratos, a gente não vai olhar mais o extrato de pagamentos, porque é perda de tempo. Agora vamos rezar, já que não pode entrar na justiça. Não, pode entrar na justiça. Aí na hora que o cara se revolta, né, e comete um crime, aí o Estado pode ir contra ele. Mas ele ir contra um órgão do Estado, que é o INSS, não pode, senão vai complicar. Porque senão, os 6,3 bilhões devolvidos em dobro viram 13. Que, aliás, é um número que eles gostam bastante. Né? 6,3 daria 12, daria 12,6. Arredonda para cima, daria 13 bilhões. Olha que número sensacional que vocês estão impedindo que o aposentado consiga recuperar. Né? Então tá aqui, o líder do PL, escandalizado com essa situação, falou ao CNN Brasil. Tem a notícia aqui do portal da CNN. Brasileiros vão pagar em dobro. Quem falou isso aqui foi o Sóstenes, né, que é o líder do PL, da oposição, no Congresso, na Câmara dos Deputados ontem. Então tá aqui, ó, matéria da CNN Brasil. Você que tá chegando agora, que agora bombou a live, acho que vocês gostam de ver o nervoso, né? Vocês chegaram na hora boa, tá? Que a hora ruim já passou, então já chega deixando o joinha e compartilha, porque agora você vai entender a chamada aí, como que se pôs dinheiro no bolso. Brasileiros vão pagar pelo roubo 2 vezes, diz líder do PL. Presta atenção, que é para depois você não me chamar no WhatsApp perguntando isso aqui, hein? Eu tô aqui dedicando o meu tempo, coloca a sua dúvida aqui que eu vou explicar. Já tô explicando, mas eu explico de novo. E a sua dúvida, às vezes, é a dúvida do amiguinho que tem vergonha e não escreve. INSS, abre aspas para o líder do PL, brasileiros vão pagar pelo roubo 2 vezes. Parlamentares criticam o acordo proposto pela AGU e homologado pelo STF para ressarcir vítimas de fraude. Matéria da Luciana Amaral, CNN Brasília. Sóstenes Cavalcante, líder do Partido Liberal. A fala é toda do Sóstenes. Tá? Subiu na bancada e soltou o verbo. A decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, para homologar a proposta da União para ressarcir beneficiários do INSS foi duramente criticada por parlamentares da oposição e de centro. O líder do Partido Liberal, PL, na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, afirmou à CNN que a conta vai sobrar para os brasileiros. Você que está chegando agora, você concorda com o que o governo fez, você está com L. Está com L maiúsculo aí. Se você não concorda, você coloca 1. Para ver se eu não estou falando com um monte de gente que está discordando de mim. Entre aspas. Era tudo o que o PT gostaria. Os brasileiros vão pagar pelo roubo 2 vezes. O governo não conseguiu ainda ir atrás de quem roubou e recuperar o dinheiro roubado, afirmou. É verdade, não tem ninguém preso. Nem o irmão do Lula, que já falou que era diretor do Sindinap, nem ele está preso. O acordo homologado nessa quinta-feira pelo ministro Dias Toffoli, do STF, Supremo Tribunal Federal, permite que os valores usados para ressarcir os beneficiários fiquem de fora do teto fiscal.
Portanto, não entrarão diretamente nos fatores que verificam o cumprimento da meta de resultado primário nos exercícios de 2025 e 2026. O pacto tem efeito imediato, mas ainda precisará ser homologado pelos demais ministros do Supremo com análise em plenário virtual. Para Sóstenes, a permissão de que o dinheiro não fique dentro do teto de gastos vai aumentar ainda mais o rombo fiscal do país. Abre aspas. O STF, que deveria ajudar na caça aos ladrões, abre a porta para a impunidade dos ladrões e faz essa flexibilização ao governo. Veremos em breve a reação do mercado, que não deverá ser satisfatória. Dessa forma, as taxas de juros continuam altas, a economia continua mal, declarou o líder do PL. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Sabe por que é fácil ser oposição a um governo desse? E muita gente fala assim, é bolsominion. Eu não sou bolsominion. Eu sou contrário ao PT. Tá? Porque não dá para ser a favor disso, gente. Por isso que é fácil você ser o Sóstenes nesse papel aqui. Como que você concorda? Como que você concorda com as pautas dos progressistas que querem o progresso desse país, né? Liberação de maconha, o preso, o bandido é vítima da sociedade, o cidadão de bem não pode ter arma, mas o bandido ele anda com a arma raspada na cinta e mata o comerciante, o cidadão de bem. E eles são a favor das pautas LGBTQIA, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. E são contra valores familiares. Hoje o hétero tá errado e o LGBT tá certo. Eles distorcem uma situação que favorece o quê? A coisa ruim. Quebrar o teto de gasto para indenizar uma coisa que eles roubaram. E eu quero saber, eu quero que a CPI mostre o caminho do dinheiro e taque na cara deles que esse dinheiro sustentou fundos partidários. Eu quero estar vivo para ver isso. Porque é o que a gente ouvia quando ia para Brasília, a gente não inventou essa história, não. Tem fundo partidário envolvido nisso aí e precisa ser apurado para qual partido foi. Para onde foi o dinheiro? Tanto dinheiro que roubaram dos velhinhos. O deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio, relator do grupo de trabalho da forma administrativa da Câmara, afirmou à CNN ser um sistema de irresponsabilidades inconstitucionais compartilhadas. Nossas instituições não aprendem que regra fiscal é para ser cumprida, que esse comportamento perdulário de déficits orçamentários crônicos e sucessivos ao longo de muitos anos se transformou em uma bola de ferro que escraviza o brasileiro e a crescimento medíocres e a um Estado que não consegue gerar confiança, investimento estruturante e políticas sociais que se sustentem no longo prazo e não são suficientes para reverter nossa profunda desigualdade, uma lástima. Vice-líder da oposição na Câmara, Evair de Mello, do PP, disse ser mais uma manobra do governo Lula para tentar maquiar a realidade de um esquema bilionário que saqueou recursos públicos e destruiu a dignidade de milhões de aposentados e pensionistas. Concorda com ele? Taca um. Abre aspas. Aspas para o Evair de Mello. Essa proposta de ressarcimento anunciada às pressas é uma confissão disfarçada, que não apaga a responsabilidade direta do Poder Executivo pela omissão, pela conivência e pela incompetência criminosa diante das fraudes generalizadas. O trabalhador paga 2 vezes, o brasileiro foi roubado e agora tem que contribuir com impostos para ajudar o governo. Segue as aspas. É inadmissível que se queira empurrar esse escândalo para debaixo do tapete com acordos de bastidor. É urgente a instalação da CPMI no INSS, para que o parlamento cumpra seu dever e revele ao Brasil quem se beneficiou desse roubo vergonhoso e institucionalizado. O povo brasileiro não aceita desculpas esfarrapadas, quer justiça, transparência e responsabilização exemplar dos culpados. O líder do Novo na Câmara, Marcel Van Hatten, avalia que o Supremo mais uma vez invade prerrogativas do Congresso e autoriza o governo a burlar as regras fiscais que os parlamentares aprovaram. Aspas para o Van Hatten. A decisão do ministro Toffoli, ao retirar os gastos com o escândalo do INSS da meta fiscal, cria uma contabilidade paralela, fictícia, que viola a transparência das contas públicas e destrói o que restava da credibilidade do arcabouço fiscal. A fraude bilionária que atingiu milhões de aposentados é gravíssima. Os responsáveis precisam ser punidos e as vítimas ressarcidas. Mas por quem fraudou, não pelo pagador de imposto. Segue as aspas. O governo tem a obrigação de cortar a própria carne
e não de usar essa tragédia como pretexto para driblar a lei e abrir espaço para mais gastos em pleno ano eleitoral. Essa decisão fere o equilíbrio fiscal e o STF acaba interferindo assim no processo eleitoral de 2026, dando ainda mais força para a máquina do governo gastar. Tinha pensado nisso. A AGU argumentou ser preciso abrir crédito extraordinário por medida provisória, dada a urgência e imprevisibilidade do cenário que se revelou a partir das investigações policiais. A União vai arcar com os custos para os ressarcimentos nos casos em que as entidades não responderam ainda à contestação dos descontos feitas pelos beneficiários. Tem muita entidade que deu linha, sumiu. Enquanto isso, a AGU busca o ressarcimento dos descontos indevidos aos cofres públicos para usar esse dinheiro no pagamento às vítimas. Quase 3 bilhões em bens e valores de 12 empresas e seus sócios investigados já foram bloqueados junto à Justiça Federal, por exemplo. Acho que eu já falei tudo aqui, né? É lamentável, tá? A gente perde o passo 3, tá? Nesse momento. Ontem eu comemorei por ter 5 passos, né? E agora a gente volta a ter 4, porque esse aqui, o limpa não vai subir. Mas beleza, vamos seguir ainda com otimismo. E temos muitos motivos para comemorar, sim. Apesar do governo querer deixar a gente com depressão pós-parto, né? Foi a dor do parto ser roubado aí no INSS, não foi? Vou primeiro colocar o vídeo que chegou agora aqui, tá? Em edição extraordinária. Depois eu contextualizo. Eliene do Pará. R$ 2.809. Vou mostrar o vídeo, vou contar o que ela fez, que ela se esforçou para ter isso, não foi de graça. E vou falar o que você vai poder fazer também. Vamos ver se o áudio tá bom, que chegou agora, nem assisti ainda inteiro. Bom dia, Thiago. Eu quero primeiramente agradecer a você, né, pelo seu canal e a oportunidade, né, que tem dado às pessoas. Segundo a doutora Tamara, porque eu tinha muitos seguros prestamistas e entrei em contato com ela, né, e ela é muito, assim, eficaz, né, um amor de pessoa, e em menos de 2 semanas, bem menos, já foi resolvido. Ela entrou em contato comigo ontem, aí eu verifiquei a conta, o valor estava lá, já passei a parte que cabe a ela, né? E foi tudo resolvido, deu tudo certo. Muito obrigado a vocês todos aí. Eu agradeço e um bom dia. Simples, né? É isso aí, né? 2.809 a Eliane conseguiu, e o que ela fez? Ela fez o mesmo que o Isaías, que recebeu 2.917. Ela fez o mesmo que a Maria Toledo, que também ontem recebeu 2.399, tá? Ela fez o quê? Vou explicar agora para você. Primeiro de tudo, ela chamou aqui, tá? Vocês estão fazendo bem essa parte, tá? Chamar aqui, vocês já entenderam já. Quem não consegue chamar no WhatsApp, liga, a gente chama. Isso vocês já entenderam. O que vocês não entenderam é que vocês precisam se esforçar. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Eu não gosto de ir para academia, principalmente de manhã, que é o horário que a minha esposa ama. Por exemplo, hoje eu dei o cano. Hoje eu consegui dar o golpe, eu não fui na academia. Mas, deixar aqui, né? Deixar aqui, tá aqui. Passo, corte primeiro. É o primeiro passo que eu estou explicando. É isso aqui que eu estou explicando. Presta atenção. Você que está chegando agora aqui, taca o dedo no joião, que começou a dica gratuita para você pegar dinheiro como esse povo aqui. Tá? Que é o que você está vendo na thumb aí. Até 10 mil, o governo liberou o cacete. Tá? Quem está liberando somos nós. Nós estamos conseguindo liberar através da Tamara. Então você chama e acredita. Faz a sua parte. Se você é um menino descrente, um chupa-cabra que ainda não foi atendido porque não confia no que eu estou falando, confia, amigo. Você já confiou em tanta porcaria? Tá? Você não confia num youtuber que tem 151 mil inscritos, tá colocando dinheiro no bolso de uma galera. Só esse ano foi 350 mil sem pagar nada no meu bolso aqui, só mandando videozinho para o canal crescer. Então você vai acreditar em quem? No golpista que te liga do nada, que você que chama. Tá? Não existe golpista que faz vídeo, não existe golpista que tem 100 mil inscritos no YouTube. Tá? O golpista ele tem vida curta aqui na internet. Ele engana meia dúzia e some. Tá? Aqui não, aqui ninguém está enganando ninguém. O trabalho é muito sério. Então você chama, certo? Então eu estava falando da academia. Eu odeio a academia, mas eu gosto de jogar futebol.
Por exemplo, ontem fui jogar futebol lá no meu clube, não tinha uma alma para jogar futebol comigo, fiquei batendo escanteio tentando fazer gol olímpico. E fiz 2, hein? Bati uns 15 e fiz 2. Certo? Eu tô ficando bom, tô treinando. Agora, a academia é absolutamente necessária. É um esforço que você tem que fazer para a musculatura estar em dia, para você conseguir ir lá e jogar bem, fazer os gols olímpicos. O gol, nesse caso, é você pegar o dinheiro. Então, tem gente que gosta de ver esse vídeo aí, mas pergunta para a Eliane o que ela fez. Se ela deu algum centavo furado aqui pro canal antes de colocar o dinheiro na conta dela. Não! A gente confia no cliente, coloca lá 2.800 na conta dela. Ela vai lá e repassa os 30% da Tamara. Justo! E o que eu ganho com isso? Um vídeo. Você me faz um videozinho falando como que foi, que é o que ela fez aí na humildade dela. E deu certo. E tem um monte de vídeo aqui nos meus shorts. Então você vai chamar, eu vou te instruir, eu vou olhar onde que você tem os empréstimos. Se você tiver no Agibank o Factor, eu vou te encaminhar direto para a Tamara, que ela tem um link mais fácil lá para te ensinar a puxar os contratos. Se você não tiver no Agibank o Factor, qualquer outro banco que você tenha empréstimo com parcela acima de 100, que não seja o Paranabanco, tá? O Paranabanco realmente é uns segurinhos bem michuruco que eles põem lá, então não vale a pena. Mas Mercantil, Bradesco, Itaú, C6, qualquer um que você tiver lá, ela vai te instruir também. Eu vou te instruir, aliás, aqui no WhatsApp, antes de mandar para a Tamara. Se você não tiver Agibank Factor, eu vou te instruir. Você vai ter que fazer o corre. O que é fazer o corre? Ir atrás dos seus contratos de empréstimos consignados, que você já deveria ter salvo aí. Mas você não salvou. Cada 10 que chama, 1 tem os contratos salvos. E esse 1, eu falo, você é o cara diferenciado, você não merece estar aqui, você merece estar aqui já, porque você é organizado. Mas quem não é organizado, a gente ensina a ser organizado. Certo? Então, não é para desistir. Vocês estão desistindo por preguiça. Não seja preguiçoso. Você não vai pagar nada para a Tamara, você vai atrás dos contratos. Você vai chegar no banco, eu vou te falar onde que você vai, o 0800, o 4004, se você for de São Paulo, a agência que você vai para pedir, você vai chegar lá e falar, eu preciso da segunda via do meu contrato de empréstimo. Para quê? Não te interessa, eu tenho direito. Eu estou fazendo uma reorganização financeira aqui. Já que você é fofoqueiro e quer saber da minha vida. Não precisa falar para que você vai pegar o extrato. Não vai falar, eu vou pegar o extrato para te dar uma entubada e pegar meu prestamista de volta. O banco vai ficar criando pelo em ovo para te dar esse contrato. Chega lá e fala, eu preciso só das segundas vias do contrato que molhou aqui meus documentos, eu perdi. Se eles se recusarem, você vai falar o seguinte, eu vou abrir uma reclamação no Banco Central, tá? E vou comunicar qual é o nome do seu nome aí, meu amigo, atendente? Meu nome é José Carlos das Cangonhas. Das Candonhas. Como é que era? João das Candonhas. Como é que era antes que falava? Zé das Couve. Meu nome é Zé das Couve. Zé das Couve. Liga no banco. Ó, o Zé das Couve, do Banco Bradesco, está se recusando a dar o meu contrato, a minha segunda via do contrato. Pronto. Você ferrou a vida do Zé das Couve. Candonha. Como é que era os nomes, meu? Que o cara falava. Das Cangonhas. Zé das Cangonhas, Zé das Candonhas. Não tinha os Candonhas, um negócio assim? Agora me deu um blitz. Mas não interessa. O que interessa é que você vai fazer isso. Você vai pedir na educação. Se não for na educação, vai ser na base da instrução. Amigo, eu sei dos meus direitos, você tem que me dar o meu contrato. Se você não der, eu vou abrir uma reclamação sua no Banco Central. Tá bom, Zé das Couves? É bom você dar logo o meu contrato. Aí, munido do contrato, você vai voltar aqui no meu atendimento, vai mandar o contrato em PDF, eu vou mandar para Tamara e ela vai pôr dinheiro no seu bolso, chupa-cabra. Tá? Acredita, eu não estou brincando, não. É informação que se transforma em dinheiro no bolso de todo mundo todos os dias. E só você não está acreditando. Então, ó, de graça. Se você tem RMC, essa é a novidade, tá? E aí aqui eu vou separar os homens dos meninos. Olha só. Tem duas questões aqui, que já começou a dar rolo, né? Tem dois. Esquece isso aqui. O corte do prestamista do RMC é uma coisa. Não vai fazer você parar de pagar o RMC. Porém, a grande vantagem é que você não paga nada para dar entrada no corte do prestamista do seu RMC, do BMG, do PAN, do Agibank. Quem está fazendo esse serviço é o Dr. Rogério Glockner. Certo? Não dá para fazer por vias administrativas como a Tamara faz. Então, é o novo passo 2, certo? Já que derrubaram um, a gente já criou outro, porque a gente está sempre um passo à frente do governo. Ontem lançamos esse novo passo 2,
e o governo veio e derrubou o nosso antigo passo 2, que era o corte de associação e sindicato. Tá? Mas é desse jeito mesmo. E a gente tem que aproveitar enquanto pode. Então, quando eu estou trazendo isso aqui, não fica pensando muito que daqui a pouco o governo fecha essa porta. Aí você vai assistir esse vídeo aqui, lá em 2030, e falar, eita cabra mentiroso, olha a data do vídeo chupa-cabra. Tá? Hoje é 4 de julho de 2025. Se você me chamar hoje, eu consigo fazer tudo isso. Se você me chamar daqui 10 anos, eu não sei nem se eu vou estar aqui. Eu espero estar. Mas talvez eu não aguente mais tanta gente que às vezes me irrita aqui também no YouTube, né? E pare de fazer os vídeos, né? Pode ser. Não consigo prever 10 anos. Então, mas hoje está dando certo, então acredito. Então tem o prestamista do RMC, que é o Rogério que faz, de graça, não cobra para dar entrada, no final você passa a porcentagem dele. E aqui, ó, isso aqui morreu, vem o que é pago nesse canal aqui. Que você pega o dinheiro do passo 1 e passo 2 e reinveste. No corte do RMC, porque o RMC não para de descontar nunca, você que tem RMC me fala aqui o valor e me conta se você já tem uma ação judicial contra ele. E vai tacando joinha que falta... Quantos aqui para do Carlos? 138 joinha com 91 pessoas. Uma vergonha, vocês chegam, se eu não peço joinha, vocês não dão joinha, gente. Tá com o dedo no joinha, tá? Falta 62, 61 agora pra gente soltar 2 rojões Carlos. E se alguém ficar membro, eu solto mais um, não tô nem aí. Então, para cortar o RMC, tá? Imagina assim, ó, o prestamista é a gordurinha da picanha, tá? Então, para cortar a gordurinha da picanha, o Dr. Rogério não cobra nada, vai cobrar só no final, dentro do que você ganhar de indenização, ele tira uma porcentagem. Para cortar a picanha, para deixar de pagar a picanha do Lula, que é o RMC, nesse exemplo, você paga 4 de 149 e a doutora Sheila vai entrar com a ação de corte. Cada 10 ações de corte, 8 ela consegue o corte. Tá? Se você não tentar, a certeza que você vai ficar pagando isso o resto da vida. E de cada 8 que ela ganha, 4 recebem indenizações acima de 5 mil reais. Tá? Tô nervoso não. Tô nervoso não, Marlene. Fica tranquilo. Depois de tudo isso, para você virar um investidor de verdade, você não pode estar com o nome sujo. Tá? Se você tiver com o nome sujo, você chama também nesse número aqui. Tá? Eu vou dar de novo mais 2 vagas a R$1.000. Aqui está escrito 600, mais 2 de 450. Você chamando hoje aqui, eu vou te mandar o limpa-nome a 500 de entrada e mais 2 de 250. Baratinho, ó. Chupeta, tá? R$1.000. 2 vaguinhas só. Então você chama aqui, dá um oi e já pega e manda os 4 últimos números aqui na live que eu marco e já te dou essa prioridade. Se você quiser uma das 2 vagas, tinha 3 no começo da live, né? O que vocês fizeram com a terceira vaga? Tinha 3, agora é só 2. Um pegou antes da live? Ora, isso, tá ficando bom o negócio, hein? Mas beleza. Então é isso, gente. Acredita e vem, tá? Tem outros vídeos que vão subir hoje aí. Se você não acredita em mim, vai lá nos shorts. Tem vídeos lá pra você. Nosso ranking hoje tá assim. A Solange Meira foi a que mais comentou até agora, tá em primeiro lugar. A Nádia Cassini tá em segundo lugar. E a Fátima Socorro tá em terceiro lugar, junto com uma galera que tá comentando também. A Nilce tá aqui, a Ismone tá aqui. Você vê que aqui não é por ordem de chegada, é por quantidade de comentários. Então, chega de ficar envergonhadinho aí do outro lado. Você tem que começar a entender que a interação faz acontecer esse vídeo aqui. Então, tá com o dedo no jornal, comente pra você subir ali nos principais fãs. Vamos ver quem é que vai destronar hoje. É a Solange que está na liderança. Liderança é ótimo. O seu Creyson falava assim. Solange Meira é a primeira, a Nádia Cassini e a Fátima Socorro é a terceira. Vamos ver se vai mudar esse ranking até o final. Isso aqui não tem nada a ver com membro. Se você ficar membro, você ajuda o canal a ser pulverizado aí pelas redes.